18h07. Vamos falar também da convocação da seleção brasileira para os últimos jogos de 2024, com cobertura do timaço da Vale FM. É o Vale Esportes que já começou aqui pela 99,9. Vale Esportes é futebol de primeira. Devassa levinha do lado, tem batucada, tô animado. Tem malte bem bolado, natural, tá estourado. Ela é leve, meu consagrado. Ela é massa, sim. Com Devassa fica massa, com Devassa fica massa. A leveza dos maltes 100% naturais. Com Devassa, tudo fica massa. Beba com moderação. Tem muita gente vibrando e comemorando por ter mudado de vida com o Cariri da Sorte. E essa semana pode ser você. No quarto sorteio tem um novo Chevrolet Onix 0km mais 10 mil reais. É um novo Chevrolet Onix mais 10 mil reais. Você vai colocar um Onix Zero na garagem e 10 mil no bolso. É demais. E não para por aí. Tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o Cariri é dupla chance. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Esse Onix 0km mais 10 mil reais podem ser seus. Acompanhe nossas redes sociais que vem muita novidade por aí. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Marcontrim Extintores, pode confiar. Segurança em primeiro lugar, produtos de qualidade, não tem comparação. Marcontrim conquistou a região. Escolha certo, escolha Marcontrim, referência no mercado, o melhor está aqui. A proteção que você precisa, Marcontrim Extintores tem toda a garantia. Marcontrim Extintores, pioneira em segurança contra incêndio. Extintores e materiais de qualidade garantindo a proteção contra incêndio. Confie em quem é referência no mercado. Rua Ezequiel Almeida 269, bairro Tiradentes, Juazeiro do Norte. Ligue agora, 88 35 72 0202. Marcontrim, segurança em primeiro lugar. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Festival Cariri de Esportes Coletivos 2024, promovendo e fortalecendo as principais modalidades esportivas de quadra: voleibol, basquetebol, handebol e futsal, nas categorias sub-17 e aberto masculino e feminino. E em breve será realizada a etapa da modalidade basquetebol, reunindo equipes caririenses e de outras regiões cearenses e até de estados vizinhos. Promoção e realização: Liga Juazeirense de Desporto Amador LJDA. Parceria Cesporte Ceará. Patrocínio Cegás, Companhia de Gás do Ceará. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza Vale FM 99,9, começando o nosso Vale Esportes, aqui do nosso timaço da Vale FM nesta sexta-feira. Como tem Romero em Juazeiro do Norte, João Filho, boa noite. E como tem, viu, Marco? Um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo programa Vale Esportes, o último da semana. A cidade tá bonita demais, os nossos irmãos e irmãs, rombeiros, rombeiras dos mais diversos locais daqui da região Nordeste. Tem rombeiro de Alagoas, do Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e a gente fica muito feliz que os rombeiros estejam visitando mais uma vez Juazeiro do Norte. Agora, o Romero, a gente tem que tirar o chapéu para eles mesmos, porque, João Filho, fazer peregrinação nesse calor que tá em Juazeiro do Norte, eu vou te contar, viu? Não é pra todo mundo, não. É pra pagar pecado mesmo, viu? Sem dúvida alguma. Pra pagar pecado. Meu amigo... A fé desse pessoal Nossa é incrível, Senhora, incrível, né? incrível. Então, abraço aos irmãos romeiros e Abraço aos a todos. comerciantes que estão lá na Matriz, Sim. nos franciscanos, com rádio ligado no Vale Esportes. Bora falar de futebol, né, João Filho? Vamos falar de futebol. A concentração aqui dos franciscanos é imensa, muitas pessoas mesmo, e a gente abraça a todos que sempre nos acompanham. Obrigado pela audiência. Saiu a lista de convocados para a seleção brasileira, 2 jogos pelas eliminatórias agora no mês de novembro. São os 2 últimos do ano, Cobertura da né? Vale FM. São os 2 últimos do ano, Perfeitamente. Uhum. Os 2 últimos do ano. E o Brasil já entrou naquela fase classificação, encostando nos primeiros colocados. Começa a se restabelecer a verdade dos fatos em termos de potencial da seleção brasileira. Claro que muito longe daquilo que o torcedor deseja, mas tá melhorando um pouquinho. Goleiros convocados: Bento, do Al Nasser. Sim. Aquele que era do Atlético do Paraná. Chico Bento. Ederson, que deve ser o titular do City, e o Everton, do Palmeiras. Nenhuma novidade dos 3, né? Laterais: Danilo, da Juventus. Ah, Cara, sinceramente, eu não sei como é que um técnico da seleção ainda convoca um cara como Danilo. Dizem que é pela questão interna. Diz que ele é muito bom lá, o pessoal confia nele, tá? Mas bolisticamente falando, não tem bola não, né? É igual a última Copa, ficou aquela questão, por que levaram o Daniel Alves? Aí Pois é, pra quê, rapaz? Levaram, porque o Daniel Alves gosta da resenha. Então, meu amigo, o que vale é a bola dentro de campo, Pois pelo é. amor de Deus. Aí o Wanderson, do Mônaco, deve ser o titular. Sim. Abner, do Lyon. E Guilherme Arana, do Galo Mineiro. Esse Abner até que jogou direitinho, né? Nas últimas 2 partidas. Sim. Zagueiros. Essa zaga do Brasil só tem jogador renomado, mas que não joga nada na seleção. Quais são os zagueiros? Éder Militão, que joga bem no Real Madrid. Na seleção é apagado. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. Olha, se eu fosse técnico da seleção, não o convocaria mais. Tá jogando só no nome. E Murilo, do Nottingham Forest. Esse jogador aqui foi revelado pelo Corinthians e tá fazendo um ótimo campeonato inglês. Bom jogador. É uma novidade, né? A novidade é o Murilo, joga na Premier League, e a gente sabe que o Nottingham é um time de intermediário para pequeno, mas o Murilo vem se destacando muito. Meio-campistas: André, aquele que era do Fluminense, está no Wolverhampton, da Inglaterra. Joga muita bola. Andréas Pereira, ídolo da torcida do Palmeiras, do Fulham. Amicíssimo do Davidson. Breno Guimarães, do Newcastle. Não seria Bruno Guimarães? Bruno Guimarães. É. Gerson,
cracaço do Flamengo. Joga muita bola também. Lucas Paquetá, Meu Deus do céu. do West Ham. É brincar, viu? E Rafinha, do Barcelona. O Rafinha até que vem tendo boas atuações com a camisa do Barcelona, viu? E da seleção, jogou direitinho também. Na falta de não ter ninguém, ele até que tá jogando direitinho ali na meiuca, né? Os adversários facilitaram também, mas tudo bem. Atacantes, Estevão, do Palmeiras. Igor Jesus, que tá arrebentando no Botafogo. Tá merecendo demais. Luiz Henrique, também do Botafogo. Rodrigo, do Real Madrid. Savinho, do City. Esse joga muita bola, viu? Savinho é bom Savinho jogador. é muito bom jogador. Bom jogador. E Vinícius Júnior, que não joga nada na seleção, mas que arrebenta no Real Madrid e para muitos deveria ter sido o melhor do mundo. Então Pra você, ele deveria ter sido escolhido o melhor do mundo? Talvez. Mas assim, gente, na boa, nenhum jogador do mundo foi aquele cracaço como o Kaká já foi, o Zidane, o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Você vê, o Vinícius Júnior, ele arrebenta no Real Madrid, poderia ter ganho. Já na seleção, vamos ser sinceros, não joga nada, né? Essa que é a grande verdade. Mas tudo bem, eu torci por ele, para que também não ganhou, não vai mudar nada, né? Nossa vida vai continuar do mesmo jeito. Vamos seguir do mesmo cara, jeito. na boa, eu vi tanta gente fazendo assim um escândalo, como se o mundo tivesse acabando porque o Vinícius Júnior não ganhou. Gente, eu acho que tem coisa mais importante pra gente se preocupar, sabe? Com certeza. Ainda falando dessa convocação, teve um fato até certo ponto engraçado. Não sei se por falta de conhecimento, mas eu não consigo acreditar que seja por falta de conhecimento. Ontem eu estava assistindo um debate em um canal de televisão fechado, onde Mas você abriu a TV? Dois nomes, canal de televisão fechado, entenda-se TV a cabo, né? Sim, porque eu pensei que estava fechado. Aí JF chegou lá com a sua superpotência e abriu. Aí eu vou falar até o nome dos profissionais aqui. Diga logo. André Rizek e PC Vasconcelos. O PC Vasconcelos puxou: rapaz, eu gostaria muito que o Dorival Júnior convocasse um rapaz do Internacional chamado Bernabei. O Bernabei, que joga no Internacional, vem se destacando muito. E o André Rizek foi... Dizem que é o novo Roberto Carlos, né? Mas só que o Dorival não vai poder convocá-lo, Marco. Por quê? Porque ele é argentino. Porque ele é argentino. Aí o PC Vasconcelos, não sei se... Eu não quero acreditar que seja por falta de conhecimento. Isso numa rede de televisão, num grupo gigante de comunicação, o cara me veio com essa. Mas acontece. Pediu pro Dorival convocar o Bernabei. Mas aí não vai ser possível o Dorival convocar o Bernabei, porque o mesmo é argentino, Marco Valério. Ele não pode defender a seleção do Brasil. Alexandro, ou Alejandro, como queiram, né? Acho que Alexandro mesmo, que é com X. Bernabei, jogador de futebol argentino, 24 anos, do Internacional de Porto Alegre. Esse menino vem se destacando muito com a camisa do Internacional, vem chamando a atenção. Pediram a convocação dele para a seleção brasileira, mas não vai dar. Bom, hoje vai ter um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, exatamente entre os tricolores. Vai ser um jogo muito colorido, JF. Tem Fluminense e Grêmio hoje à noite no Maracanã. Muito bem. Não é isso? Logo mais tem os nossos palpites. Rodada toda desmembrada em função do domingo ter a decisão no primeiro jogo da Copa do Brasil. O líder Botafogo só joga na terça-feira. É assim, João Filho? Terça-feira? Deixa eu buscar aqui. Você tá com a tabela aberta aí? Busque. Eu tô aqui dia por dia, eu tô procurando aqui. Segunda-feira tem Corinthians e Palmeiras, um grande clássico. E só vai ter esse jogo da Série A na segunda, né? E na terça tem outro clássico carioca, Botafogo e Vasco. Na terça mesmo, terça-feira, 5 de novembro, 9h30 da noite, lá do Newton Santos ou Engenhão, como queiram. Daí a rodada vai seguir na quarta-feira, dia 6, para Cruzeiro e Flamengo, e para o duelo dos Atléticos, o de Goiás, que já tá de malas prontas para voltar para a segundona, contra o finalista das Copas, o Atlético Mineiro, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. Copa do Brasil, que como disse, terá o primeiro jogo domingo no Maracanã, o primeiro jogo é no Rio, Flamengo e Galo. Aí depois vai ter a segunda partida entre as equipes do Galo, que é o Atlético Mineiro, contra o Flamengo. E ontem saiu o último finalista
da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro já está lá, esperava ontem o seu adversário. O Corinthians saiu na frente, o Racing da Argentina virou o jogo para 2-1, então final Racing e Cruzeiro, jogo único no Paraguai. Vai ser o Paraguai, né? Exatamente. É jogo único, tanto Sul-Americana como Libertadores. Engraçado é que teremos um confronto alvinegro entre Botafogo e Atlético Mineiro na Libertadores e um confronto alviazulino entre Cruzeiro e o Racing. Vamos ver qual vai ser o azul mais forte. O azul mais escuro do Cruzeiro ou o azul mais claro do Racing, que lembra as cores da seleção da Argentina. Pois é, quis o destino que essa classificação do Cruzeiro fosse a primeira vitória do Diniz no comando do Fluminense. A eliminação do Cruzeiro. A vitória do Cruzeiro em cima do Lanús foi a primeira vitória do Diniz no comando da Raposa e levou o time para a final. Campeão da Sul-Americana vai direto para a Copa Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro que está naquele processo de recuperação depois das dificuldades, depois da queda para a Série B, virou SAF, foi vendido ao Ronaldo, mudou de dono, tem outro proprietário hoje, mas o time tá aí tentando se arrumar. E o Corinthians, que fez investimentos milionários, mais um ano sem ganhar nada, né, João Filho? E vai tentar lutar para se manter na primeira divisão, né? Eu acho que não tem nenhum, assim, não, perigo tem. Perigo tem. Mas eu acho que não, o Corinthians não cai, tem times aí bem piores. Corinthians é o 15º com 35 pontos. Atlético Paranaense, Bragantino... Não, mas fica tranquilo, o Corinthians não vai cair. Não, eu não tô preocupado, não. Muito pelo contrário. Agora, o preocupante é um time do tamanho do Corinthians vivendo um jejum já de vários anos sem títulos. O último grande título do Corinthians foi o Brasileiro de 17. Nós estamos em 24, são 7 anos. Tudo bem, ganhou o Paulista de 19. É título? Tem hoje uma grande valorização, mas é um título, mas mesmo assim, o último título, já são 5 anos. O último título em nível nacional foi o Brasileiro de 17, né? Como perfeitamente. Você disse, né? Enfim, tá na fila já há um tempinho já, né? O Corinthians é muito grande, não pode ficar tanto tempo sem comemorar nada não. Mas enfim, é reflexo de diretorias que infelizmente não sabem administrar um gigante que tem nas mãos, né? Tá com a hora, Jota. Vamos pra hora, Marco Valério. A hora no Timaço. Em Juazeiro, 18h24, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, em Juazeiro do Norte, para toda a nossa região. Deixa eu ver aqui qual é o canal no YouTube que a gente tá hoje. Rádio Vale FM Oficial. Que diz que Boninho tá só trocando. Tá? Que a gente tá hoje. Deixa eu ver aqui. Sim. Rádio Vale FM 99 Oficial. Rádio Vale FM 99 Oficial. E o oferecimento... Pra rimar com a pizzaria do Val. Pizzaria, hamburgueria Oval. Pizzaria, hamburgueria Oval. Quer comer aquela pizza gostosa para começar o fim de semana da melhor maneira? Muito fácil. 98842-9514 para confirmar o seu pedido. Tá certo, JF. Agora que tal ganhar um carro 0 km e mais 10 mil reais, tudo junto no Cariri da Sorte. Domingo tem um Onix 0 km, mais 10 mil reais para você e mais um total de 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio do Giro da Sorte, 10 rodadas de 500 reais, tudo isso com a dupla chance de ganhar. Fale com os nossos vendedores ou baixe o aplicativo do Cariri da Sorte e compre já o seu. Siga no nosso Instagram, @Cariri da Sorte. Lá tem um link, gente. Você clica no link, aí vai levar você para um grupo especial do WhatsApp do Cariri da Sorte para você concorrer a prêmios todos os dias. É bem bacana, é bem fácil de ganhar. Vai lá, confere nos stories do Instagram do Cariri da Sorte. Bom, minha gente, você tá cansado aí de pagar contas absurdas de energia? O Timaço tem uma dica para você. Procure a Gênesis Solar, que tem a solução. Condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Pode financiar até 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Também pode parcelar do seu cartão de crédito em até 18 vezes. É um projeto maravilhoso para você e sua família. Você quer mais informações? Fala com Luciano Carvalho via WhatsApp 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Vou dar aqui um abraço pro Ivan Júnior e toda a equipe da
Premium, que é distribuidora da Devassa aqui na nossa região. Premium, distribuidora de bebidas aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Uma Devassa numa temperatura dessa, oxi, bem geladinha. Tu é doido, amigo. Futebol é massa com Devassa, JF. Meu amigo, é a melhor. Conosco também no Timaço, a Margem Couros, a nobreza no couro agregada ao design exclusivo, referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno, em estilo e sofisticação. Alô, meu amigo Hélio, siga-nos no Instagram, @Ramagem Couros. Por aqui eu falo também da Jumasa Esportes, meu amigo, a Jumasa são mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de materiais esportivos no Cariri. Lá você vai encontrar chuteiras, societies, tênis das melhores marcas com os menores preços, bolas aí para todos os esportes, até para futebol americano. Meu amigo, você vai encontrar troféus, medalhas, placas para premiação do seu torneio, uniformes esportivos e também a camisa do seu clube de coração. Jumasa Esportes, da rua Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. Muito bem, aqui Timaço da Vale FM também pra você, no oferecimento de churrascaria Mão de Vaca. Mão de Vaca, que é aquele cardápio maravilhoso. Final de semana tá na área. Você quer comer bem? Churrascaria Mão de Vaca. Meu amigo, você vai pra churrascaria Mão de Vaca, na Rui Barbosa, com José Barrocos. Tem um cardápio diferenciado, melhor atendimento, melhor preço. E se quiser ficar em casa, é só pedir pelo 98865 7741. Vou repetir, 98865 7741. Churrascaria Mão de Vaca. Essa o Timaço carimba porque tem qualidade. Rastro Pneus, onde você encontra tudo em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero, 1693, esquina com Leão 13. Telefone 3587-4195. Quer seu carro bem cuidado? Meu amigo, tem outro caminho não. É Rastro Pneus. Por aqui a gente fala também no Timaço da Vale Norte Construtora, que agora é a responsável pela limpeza da cidade de Juazeiro, uma empresa com experiência em vários estados, agora cuidando da limpeza de nossa cidade. Meu amigo, lembre-se de só colocar o lixo na porta da sua casa nos dias de coleta do seu bairro. Eu falei, Vale Norte, trabalho, esforço e responsabilidade. Vamos em frente pela Vale FM 99,9, também para Dourado Joias. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourado Joias banha mercadoria em ouro, prata e níquel. Pague no cartão de crédito em até 8 vezes. Mas se você prefere as semijoias prontas da Dourados, temos uma novidade. No ato de sua compra, você paga 70% do seu pedido no cartão e os 30% restantes você só paga depois de 90 dias, caso tenha comercializado. Se não, a Dourados aceita a devolução de até 30% da mercadoria comprada. Ou seja, 30% ficará em consignação. Não perca tempo. Olha, amanhã é feriado, mas segunda-feira vá na Dourados. Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999333031 e o Instagram é @DouradosJoias. Com 2 S's no final para você seguir o perfil da Dourados e fazer um grande negócio, conhecer um pouco mais da história de sucesso que tem a Dourados para toda a região do Cariri. Bom, Marco, deixe-me falar também, sabe de quem? Não. A gente fala da Alfa Vidros Vidraçaria, tá na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa. Você vai encontrar absolutamente tudo em cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias. Avenida Letícia Pereira, 950. WhatsApp da Alfa Vidros, 99812-5851. Mandar aqui um abraço pro Alfredo Benício, tá acompanhando o nosso Timaço da Vale FM. Valeu, Alfredão, obrigado pela audiência. Vamos falar também, sabe de quem? De quem? Produtos Panebon Pão Nosso, é o melhor do Cariri, pai. No café, no lanche, no jantar, produtos de excelente qualidade. Alô, meu amigo Damião, um grande abraço. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, burgão, pão árabe, torrados, biscoitos, sequilhos. Tudo isso para você, além também da linha integral. Light, multigrãos, aveia, 100% integral. Também é produto Panebon Pão Nosso, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Por aqui a gente fala também do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando sempre os melhores profissionais. Lembrando que você
tem toda a facilidade para estudar na Unileão. Vai lá, entra em contato na Unileão, você tem melhores condições. Agora chegou a hora, JF. Vou falar dele. De quem? Baleia Burger. Muito bem. Melhor hambúrguer pelo menor preço, você já sabe, é em Baleia Burger. E o número para pedir? Qual é o número, JF? 988380548. Repita, jovem. Repita, jovem. 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Vamos em frente pela Vale FM também para Farmácias Fernandes, 8 lojas pela cidade para melhor lhe atender, grande variedade e ótimos descontos. Por isso que eu só vou nas Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Por aqui no Timaço da Vale FM a gente fala também, Marco Valério, da Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Meu amigo, películas de alta performance e qualidade no atendimento é com a Só Fumê. Fala com o nosso querido amigo Edilson, toda a sua equipe altamente capacitada, na José Marrocos 408, WhatsApp da Só Fumê 988054899. Muito bem, vamos em frente pela Vale FM, JF. Manda aqui um abraço a toda a equipe da coordenação dos Jejunos. Sim. Reta final dos Jejunos em Juazeiro. Parabéns à Secretaria Municipal de Esporte, a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, nesse trabalho excepcional dos Jejunos. Os jogos que estão de volta, né? Exatamente. E a todos os coordenadores, diretores, pessoal que trabalha nas escolas, que organiza as delegações para participar dos Jejunos. É uma festa muito bonita, parabéns a todos os envolvidos aí dos Jejunos, né, que retornaram aqui para serem realizados na nossa cidade e com muito sucesso. Parabéns a todas as delegações, aos que foram campeões e campeãs, aqueles que não chegaram às medalhas, mas que de forma brilhante também participaram. Então são jogos escolares de nossa cidade e que tem todo o apoio também aqui do nosso timaço da Vale FM. Sem dúvidas, total apoio, contem com a gente. Tá com a hora, JF! Mas antes da hora, o senhor já falou da Madeireira Beira Rio? Não, porque você é o especialista para falar na Madeireira Beira Rio, porque lá tudo é verde e branco. É por isso que eu vou falar da Madeireira Beira Rio, que é o local certo. Você que está construindo, reformando, eu escutei, viu, Anderson? Eu escutei. Passe na Madeireira Beira Rio, lá você vai encontrar tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forros e telhas, material elétrico, hidráulico. Um detalhe, viu, gente? A Madeireira Beira Rio, as madeiras vêm direto do Pará, entrega na obra para você, cobre o preço da concorrência, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito na rodovia Juazeiro Barbalha. WhatsApp da Madeireira Beira Rio é o 99840-1976. Marco, um abraço aqui pro melhor barbeiro do Cariri. Eu falo porque é meu barbeiro, viu? Meu amigo Charles tá trabalhando agora, tá escutando a gente. E você dá um trabalho danado pra cortar esse seu cabelo, viu? O Charles é grande amigo, tá lá com os amigos lá, o pessoal esperando para ser atendido na Rua da Paz, 84, próximo à igreja, fica por trás da antiga barbearia dele. Ele tá fazendo uma reforma lá na barbearia da Ailton Gomes do Pirajá. Um abraço, meu amigo Charles, obrigado pela audiência. Tá lá o Naldão, o Naldo da Borracharia. Quem tá lá também? Mais dois amigos, o Dami do Poke e o Galego da Transportadora Moral. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Charles, um abraço, meu irmão, obrigado pela sintonia de sempre. São 18h35, Marco Valério, a hora sempre em Globo de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A Novo Rio que tem sempre as melhores condições para você sair de carro 0 km. Amanhã é feriadão, rapaziada tá descansando merecidamente e prestando as nossas homenagens àqueles que nos precederam em outros planos espirituais. Mas vida que segue, bora falar do Guarani. Em nome de Diniz Supermercados, porque de canto a canto, Diniz tem tudo pra você. Rapaz, tô vendo que o homem tá no ritmo de atleta hoje, viu? Tá com a cara de atleta esse repórter do Timaço, não tá, JF? Ele sempre foi um rapaz disposto à prática de esportes. Mas tá malhando, tá? Não, isso aí eu já não sei. Tá precisando. Isso aí eu já não sei. Precisando. O senhor JF, eu vi umas fotos hoje que eu só me lembrei de você. Já sei. Mas eu só posso contar quando PPV chegar e na hora do intervalo.
Já quero. sabe, é? Não, eu já sei do que se trata, mas não quero. Pois, rapaz. Tá forte. Oxi, tu é doido, macho. Bora falar então do Leão do Mercado. Fala pra ele, no intervalo, você fala pra ele. Anderson Luiz. Cadê a vinheta de Anderson Luiz? Ih, rapaz, tem, Bota né? aí, velho. Atenção, atenção, Bibi. Eu não sei onde que tá, não, mano. Ouça a vinheta. Peraí, eu acho que eu não tô encontrando. Ah, tá aqui. Tá. A Rocha. Anderson Luiz! Bora! Cuida! Bora, Anderson Luiz! Boa noite, seu Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado segue focado na Série B do Campeonato Deixou Cearense. o rapaz encabulado, ele tá se abrindo. Focado na Série B do Cearense. Inclusive, já tem um elenco praticamente montado para a competição. O Guarani já tem 16 reforços contactados, apalavrados, e falta assinar apenas o contrato com esses jogadores do Leão do Mercado. São 16 atletas em cima daquelas contratações pontuais que o Zé Ivan até vinha falando durante todo esse pré-momento antes de montar esse elenco. Então o Zé Ivan já tem esses nomes desses atletas, já foram contactados e todos já estão contratados. Porém, todos de fora, né? Assim? Todos de fora, todos de fora. Tem um ou outro que são conhecidos aqui da nossa região, porém o Zé Ivan ainda não vai confirmar o nome desses atletas até que assinem o contrato com o Guarani. Mas hoje mesmo, eu conversei com o Zé Ivan em off, ele me garantiu que tem esses 16 atletas que já estão contratados e o Guarani já tem data para sua apresentação, que irá acontecer no dia 6 de janeiro. Independente de quando a federação irá marcar o Campeonato Cearense, a apresentação do Rubro Negro Jacenense já está marcada para o dia 6 de janeiro. E o torcedor ele fica se perguntando qual a qualidade desses jogadores. Olha, a gente só pode aquilatar, né, Anderson, quando eles chegarem à cidade, realizarem seus treinamentos, começarem a fazer algum tipo de amistoso, começar mesmo o campeonato. Por quê? Como foi dito aqui pelos parceiros do Guarani, os novos parceiros, os novos investidores, o Guarani vai trazer, na sua grande maioria, atletas de outras regiões. Foi o que foi dito aqui pelos investidores, a não ser que haja uma mudança de planos até lá. Mas a ideia é trazer atletas que não jogaram aqui na região. Eu lembro aqui um dos investidores, Anderson, até disse, olha, eu não quero aqui jogador que num ano tá no Barbalha, no outro no Cariri, aí joga aqui em Cajazeiras, que é pertinho, aí depois está no Iguatu. A gente quer inovar, a gente quer trazer jogadores de outras regiões, atletas jovens, promissores, né? Que queiram realmente ter essa oportunidade de vestir a camisa do Guarani. Então, partindo do pressuposto do que foi dito pelo investidor do Guarani, a gente pode imaginar que vai ser um time novo em termos de caras novas, como a gente fala no futebol, jogadores que vêm de outras regiões para ganhar essa oportunidade no time do Guarani. Isso vai dar certo? Previamente, não podemos dizer. É o que eu falei no início, a gente tem que aguardar a chegada desses atletas, ver o perfil técnico desses jogadores, a estrutura que será dada, até porque futebol é aquela coisa, não é uma receita de bolo que você vai colocando os ingredientes e vai ter a certeza que a coisa vai dar certo. Não, existe uma série de fatores que colaboram para o sucesso ou insucesso de uma equipe de futebol. Claro que a gente está aqui torcendo para o Guarani, como a gente torce por todas as outras equipes da nossa região. Mas não se pode cravar que esse resultado vai dar certo. É uma aposta. E tomara que realmente o Guarani encontre o seu rumo. O presidente Zé Ivan está mais experiente, está muito motivado. Vejo ele muito animado nos bastidores para fazer esse novo trabalho com o Guarani. E vem esses investidores de fora, que eu espero que possam dar o suporte financeiro que o Guarani precisa, porque é aquela coisa, né, Anderson? Não se faz futebol sem dinheiro, não se faz futebol sem investimento, até porque, meu amigo, quando começa a reunir 30 jogadores, comissão técnica, não sei quem mais, é gasto, é despesa todo dia e o time tem que estar bem
montado aí numa situação financeira confortável e com um bom planejamento. Sem dúvida, Marco. Mas em relação especificamente ao elenco, o Guarani deve sim, de fato, ter a grande maioria dos atletas que são jogadores de fora, mas devem ter algumas carinhas conhecidas. Eu acredito, por exemplo, que aquele Ale, o Renato, que veio depois naquela última levada, que são jogadores inclusive desse grupo empresarial hoje que está fazendo parte do Guarani, devam também fazer parte do elenco do Rubro Negro Juazeirense. Alguns, uma média de 5 a 6 atletas, devem ser conhecidos da torcida ou que rodaram aqui na nossa região. Agora, sem dúvidas que a grande maioria dos atletas serão jogadores desconhecidos aqui do nosso futebol. Até porque tem um treinador que é aqui da região, né? Sim. Que muito embora tenha feito um trabalho recente no Piauí, e até fala-se que ele realizou um bom trabalho lá no Piauí, mas é um treinador que também, querendo ou não, é uma aposta para o time do Guarani. É um treinador recente, né, que não tem ainda um grande currículo, mas isso não significa dizer que ele não tem a capacidade. Até porque todo grande treinador um dia teve que começar, um dia teve que ter os seus primeiros trabalhos. E é o que está buscando agora dadas as Eduardo. devidas proporções, o Brasil não conhecia Abel Ferreira. O Palmeiras foi buscar Abel Ferreira no futebol da Grécia. E aí? Sem grandes resultados também, né? E sem grandes resultados. Sem ganhar nada. Veio ganhar aqui. Era um ilustre desconhecido. O Palmeiras foi encontrá-lo no futebol grego, na equipe do PAOK. E hoje quem é o Abel Ferreira? Gostei da sua colocação. Foi bem hoje, você foi bem. Mas ele não esquece o Palmeiras, né, cara? É incrível, né, cara? Mas ele foi bem hoje. O bom que ele disse, você foi bem hoje. Nos outros dias eu fui péssimo. Eu fui uma merda. Mas hoje eu fui bem. Obrigado, isso, JR. Obrigado, valeu. Mas agora a gente segue planejando, fazendo esse trabalho nos bastidores, e de fato o Guarani vai se apresentar no dia 6 de janeiro, aí sim com o elenco completo, com jogadores que irão também subir para a categoria profissional, do sub-20 para o profissional, e com esses 16 atletas que deverão ser anunciados em breve. Valeu, Anderson, obrigado pela participação com notícias do time do Guarani. Intervalo comercial já. Vamos a Fortaleza com grande, mega, super e Quilmer de Campos. Já também um PPV e, é claro, outras informações aqui no Vale Esportes. Abraço pro Foca, meu querido Foquinha, pessoal lá do bar do Velho Socorro. Obrigado pela audiência. Só gente boa. Doutor Idemar tá lá também. Um abraço. Vale FM. Devassa, levinha do lado, tem batucada, tô animado. Tem malte bem bolado. Natural, tá estourado. Ela é leve, meu consagrado. Ela é massa. Sim! Com devassa fica massa. Com devassa fica massa. A leveza dos maltes 100% naturais. Com devassa, tudo fica massa. Beba com moderação. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Tem muita gente vibrando e comemorando por ter mudado de vida com o Cariri da Sorte. E essa semana pode ser você. No quarto sorteio tem um novo Chevrolet Onix 0 km mais 10 mil reais. É um novo Chevrolet Onix mais 10 mil reais. Você vai colocar um Onix 0 na garagem e 10 mil no bolso. É demais! E não para por aí. Tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o Cariri é dupla chance. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Esse Onix 0 km mais 10 mil reais podem ser seus. Acompanhe nossas redes sociais que vem muita novidade por aí. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir. Presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Este é o Futebol Show do Timaço da Vale FM. Lembrando que o programa está ao vivo também no nosso canal na internet, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Sexta-feira, com aquela pizza gostosa. Como é que eu faço pra pedir, JF? É fácil demais. Pega o teu telefone aí, manda mensagem via WhatsApp para o 98842-9514. 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval, a melhor do Cariri. Abraço pra meu amigo Adriano Dias, The Drummer, lá em Barbalha. Durante a sua adolescência, você foi a muitas tertúlias? Faz tempo, viu? Você foi a muitas tertúlias? Não peguei tertúlia não, JF. Aí também é demais, né? Não foi não? Não. Tertúlia não é no meu tempo, não. Mas você vai pra tertúlia do Let's Dance agora, 9 de novembro, vai? Essa aí com certeza eu vou. Da House 237. E é dia 9, sábado da semana que vem. Sabe quem vai estar lá? Quem? DJ Jorjão vai estar tocando lá. O grande DJ Jorjão. O DJ Germano Gomes, nosso amigo Germano Gomes também. Vai ter a banda Old Tape. Você que tá ouvindo a gente agora, quer comprar seu ingresso pra tertúlia do Let's Dance? Parte 2. Você entra no site www.virtualticket.com.br, comprar o seu ingresso, sábado 9 de novembro, 10 da noite, na House 237, a tertúlia do Let's Dance. Jorjão, o Germano Gomes, a banda Old Tape. E a gente vai estar lá também marcando presença. Essa tertúlia eu já fui, porque eu fui a primeira. Você foi a primeira? Que foi sensacional. Pronto, a parte 2 vai ser melhor. E vai ter ainda a parte 2 e eu conheço Old Tape, é uma banda muito boa. Vai ser bacana demais. Todo mundo convidado. Vamos falar com o moço ali? Deixa eu mandar um abraço pro Jayan. Ele é publicitário, produtor, marqueteiro. O homem é artista. O homem sabe trabalhar esse rapaz. E é neto de seu Pedro Duarte. Um abraço pro Jayan. E sobrinho do meu amigo Formiguinha. Lembra do Formiguinha? Lembro Formiguinha? demais do Formiguinha. O Cícero, um grande abraço pra ele, querido amigo, um grande abraço. Aliás, uma família muito talentosa, né? Um abraço pra você, Jayan. Rapaz... Inclusive o podcast daqueles meninos que a gente participou, aqueles meninos montaram até um projeto de podcast, era lá no estúdio do Formiguinha. Rapaz, Jayan, você na foto do Instagram tá com cara de rico já, viu? Pois é, rapaz. Brinque com o Jayan. O homem é responsável pelas peças publicitárias, Sabão Joá, Cariri da Sorte. O homem é desenrolado, rapaz. Rico, bem novinho. E é torcedor do Vasco, JF. Jayan, pelo amor de Deus, faça o Vasco ajudar a gente terça-feira. Abraço, meu amigo Regilane Ferreira. Gente boa. Vou tentar aqui responder a sua pergunta, tá bom, Regilane? Responda. Enquanto isso, eu vou chamar o PPV em nome de Diniz Supermercados. Sabe de tudo de marketing também, viu? É bom. Esse menino é bom. Em todo canto tem um Diniz pertinho de você. E quem tá pertinho de nós é ele, Pedro Paulo Vieira, direto do calor da Romaria. Essa aqui é da Síria. Boa noite, PPV. Boa noite, Marco. Boa noite, Pai, JF. crachá bonito é esse, ó? Eu vou até lhe mostrar pra você conhecer também aí, ó. A festa de Nossa Senhora do Santo Cinto. E quem é essa moça aqui? A Adriana, que vai cantar amanhã aqui. Tá certo. Adriana Arides? Lá na Praça da Bíblia. Tá certo, a partir das 19 horas. Vixe, no 0800. E o homem é da produção, rapaz. Brincou, rapaz. Esse boi tá organizado, viu? Tá. Camisa, crachá, tem tudo, menino. Boi organizado. Vamos falar do Ricardo? Bora, fala do Verdão. O Verdão do Cariri que segue com seu planejamento para ter um elenco forte em 2025, ter uma temporada totalmente diferente da que foi a de 2024, mais organizada, com um time mais forte e em conquistar o acesso, que foi o que ficou faltando
neste ano. A semana que vem a diretoria já tem algumas reuniões agendadas com parceiros como a Farmácia, o Supermercado Diniz, e pode pintar um novo parceiro nesse grupo de investidores do Verdão do Cariri. A novidade para a semana que vem é que na segunda-feira à tarde, lá na Areninha do Parque São Geraldo, o Sub-20 vai retomar seus treinamentos, porque no sábado, no fim de semana, no domingo, dia 10, já tem o primeiro jogo pelo Sub-20 da Liege, o campeonato da Liege, que será um laboratório para que o Rony e o Lamar observem essa molecada, essa garotada que faz parte do elenco Sub-20 do Alviverde de Juazeiro do Norte, para indicar alguns atletas para compor o elenco que vai disputar a Série B do Campeonato Cearense ano que vem. Ou seja, é importante esse trabalho porque é aquela coisa, é tentar novas descobertas, né? Exato. Abrindo portas, dando oportunidades. É óbvio que o Icasa ele não vai focar o time profissional a partir dessas revelações, não. Mas é um trabalho a médio, longo prazo para que o Icasa no futuro, claro que se pintar algum talento antes, melhor ainda, mas não vai ter essa pressa, digamos assim, né? Exatamente. Foram 6 atletas da base que foram integrados ao profissional este ano. Tiveram poucas oportunidades, apenas aquele jogo contra o Maranguape, na última fase a última rodada da primeira fase deste ano, da Série B, onde o Icasa acabou perdendo, mas deu para observar os garotos. Porém, o Lamar já é conhecido, sempre tem algum jovem promissor nos seus times. E aí, quem sabe agora com o Lamar, que é um técnico que costuma dar mais oportunidade aos atletas, essa molecada da base seja bem melhor aproveitada, respeitando todas as fases do processo, para que o Icasa não queime nenhum garoto e acabe perdendo um talento promissor. E quem sabe, de uma venda dessas, a gente possa ter um investimento voltando ao Verdão do Cariri. Eu acho que todo time da região do Cariri deveria ter esse trabalho de base, porque eu vejo, por exemplo, o Campo Grande revela bons jogadores, o próprio professor Careca, né? Outras escolinhas conseguem revelar, mandar jogadores para Ceará, para Fortaleza, até para outros estados. E não estão passando mais nem pelo profissional daqui. Exatamente. Então esses atletas, eles poderiam passar pelas equipes de base dos nossos clubes profissionais, até pela motivação de jogar aqui, ganhar experiência também. Então é um trabalho que realmente deve ser desenvolvido. Será retomada a partir da próxima segunda-feira à tarde, lá na Areninha do Parque das Areninha do bairro Timbaúbas, ali na Avenida Humberto Bezerra, próximo ao antigo Parque São Geraldo. Valeu, PPV, obrigado pela sua participação, tá bom? Valeu, Marco, até segunda. Até segunda-feira, aproveite bem a romaria, tá certo? Pode deixar. Muito rumeiro? Muito rumeiro. Muito calor também? Demais. Aí não falta não. O calor não falta não, né? Bora, JF, já tem PPV? Aliás, PPV não, já daqui a pouco tem Quilmer de Campos. Sim. Vamos colocar o professor Gilberto, que tá aí na promoção da LJDA, que é exatamente do Padre Cícero, de categorias de base, vai começar segunda-feira, né? Perfeitamente. E o professor Gilberto, o popular Teacher Gilbert, vai falar aí sobre essa competição. Bota ele para falar, Jota. Vamos lá, fala, Gilberto. Boa noite, Marco Valério, boa noite, João Filho, Delton Sá e toda a legião de ouvintes do programa Vale Esporte, esse noticioso esportivo de grande audiência em toda a região do Cariri. E aproveitando essa mega audiência para convidar a comunidade esportista juazeirense, o público em geral, para prestigiar na próxima segunda-feira, lá no ginásio poliesportivo, a rodada de abertura da Copa Padre Cícero de Futsal 2024, nas suas categorias de base, né? Teremos jogos da categoria Sub-15, Sub-17, Sub-20 na segunda-feira, marcando assim o início oficial da competição. Mas essa competição, que contará com a participação aí de 150 equipes, ela atende às categorias Sub-7 anos, Sub-9 anos, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 no masculino. E no feminino, a gente tem a satisfação também de atender as categorias Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Representando assim a maior competição de categoria de base do interior cearense, uma das maiores do Nordeste. É uma competição integrativa que visa promover os talentos esportivos aqui da nossa região do Cariri, promover os craques do futuro, dando uma oportunidade para que as escolas de iniciação esportiva, os projetos sociais, as escolas apresentem para toda a comunidade esportista os futuros talentos, né? Os novos talentos, os futuros craques aqui do futsal, do esporte
juazeirense e caririense de uma forma geral. Haja vista que várias cidades do Cariri vão participar dessa competição, inclusive equipes do estado de Pernambuco, como temos várias equipes da cidade de Araripina, e são equipes que vêm a brilhantar e fortalecer mais ainda essa competição, que a cada ano cresce de uma forma bastante satisfatória e positiva, e a gente fica alegre, fica contente que o objetivo central da Liga Juazeirense de Desporto Amador, que é a entidade promotora e realizadora da competição, que é realmente promover a integração, inclusão social, lazer, a diversão, incentivar os meninos à prática esportiva, investir na saúde dos meninos, porque o jovem, a criança que pratica o esporte tem uma vida mais saudável, mais cheia de vigor, mais disposição. Sem falar, né, que o esporte é uma das ferramentas mais adequadas para se promover a cidadania, afastando assim o jovem da marginalidade, do mundo das drogas, e investindo diretamente na disciplina e no respeito ao próximo. Então está aí feito o convite, Copa Patricista de Futsal, categoria de base 2024, seu início na próxima segunda-feira, dia 4, lá no ginásio poliesportivo, e no final de semana a gente dará continuidade com as categorias inferiores, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, certo? A Liga Juazeirense de Desporto Amador, promovendo a integração e inclusão social através do esporte, e a gente agradece aí demais aí ao Vale Esporte, todos vocês que sempre abrem as portas desse grande programa de mega audiência, para que a gente possa falar um pouco das nossas competições e nossos eventos. E agradecemos aqui a rede de Diniz Supermercado, a maior rede de supermercado do interior cearense, que é parceiro mais um ano aí de renovação de parceria essa competição. Já o presente nosso amigo Juraci Silva, Bruno Troféus, a Unimed Cariri e outras empresas aí que a gente, no decorrer da semana, vai ter a satisfação também de divulgar, de proclamar o nome, porque são empresas de responsabilidade social que têm ajudado a promover e desenvolver o esporte amador de uma forma geral. Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção. Uma boa noite a todos. Bom, Marco, tá aí o professor Gilberto Alves fazendo o convite, pois na próxima segunda-feira terá início a Copa Padre Cícero de categorias de base 2024. Legal, então, JF, parabéns a toda a turma da LJDA. Rapaz, eu tô doido pra falar, sabe com quem? Com quem? Kilmer de Melo Campos. Eu descobri um outro time que o Kilmer torce lá na Argentina. Aliás, 2 outros times. Ferrocarril. Ele é torcedor do Ferrocarril, que tá na segunda divisão. Que é o ferroviário de lá. Isso, ele torce também pro Chacarita Juniors, que é da Argentina. É mesmo, que joga a segunda divisão. E 2 que estão na primeira, o Barraca Central e o Independiente de Rivadavia, também da Argentina. E o Racing? E o Racing, eles torcem pro Racing também. Isso aí eu torço. Aliás, o Racing talvez seja o time mais simpático da Argentina. Claro que quem torce Boca, River, torce por esses, né? Independiente, que é o grande rival do Racing, mas é um time simpático. Eu acho que o Racing está para a Argentina, assim como o Santos está para a história do futebol brasileiro, que é um time que tem muitas glórias no passado, né, seu Kilmer? Boa noite. É verdade, seu Marco Valério. O Racing que foi campeão da Liberta na década de 60, né? Depois ganhou uma Supercopa da Conmebol ali na década de 90 e nunca mais um título internacional. Eu nunca vi o Racing ser campeão de nada. O outro time que eu gosto muito na Argentina é o Estudiantes de La Plata, né? Aquelas grandes jogos contra o Grêmio. Bom, mas o assunto aqui é futebol nacional. Deixa eu passar aqui uma informação logo do Ferroviário. O Ferroviário já tem 15 jogadores contratados. 4 zagueiros, 3 atacantes, 3 meias, 1 volante, 1 lateral canhoto, 1 lateral destro e 2 goleiros. 15 jogadores contratados, os 2 últimos, o atacante Rony, que vem do Piauí, e o Rair, goleiro, que está vindo do Pacajus. O Fortaleza embarcou para o Rio Grande do Sul na hora do almoço, 12h30, o pessoal já chegou no reformado aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e já sobe a serra. Vai dormir na bonita e querida Caxias do Sul. Não seguiram com o elenco. Lucas Sacha, Pedro Augusto, Machuca, esse é ruim, Cauã e Cardona. Por outro lado, o time contará com os retornos de Breno Lopes, esse é ruim, Tinga, Marinho,
e Bruno Pacheco. O provável 11 do Leão, João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite e Bruno Pacheco. Hércules, esse é muito bom. Rosseto, Martínez e Moisés. Marinho e Lucero, esse deve ser o 11 do Fortaleza. E o Vozão, joga domingo, esse jogo eu vou, viu? Já comprei meu ingresso, vou torcer pelo Ceará contra o Avaí no domingo 18h30 e a expectativa é que tenhamos quebra de recorde. O maior público do Ceará na B, naquele jogo contra o Operário de Ponta Grossa, quando o Ceará venceu o Operário aqui no Castelão, e tivemos 46 mil torcedores. A expectativa para o jogo de domingo é que batamos a casa de 50 mil torcedores para Ceará e Avaí. A torcida alvinegra continua acreditando em um acesso, viu, Marque João Filho? É isso, é acreditar, né? Acreditar, e para que isso aconteça tem que vencer o Avaí domingo. Uma vitória, e uma vitória boa do Ceará para cima do Avaí, que não tem mais absolutamente nada no campeonato, né? O Avaí eu acho que não cai não, né, Kilmer? Não, o Avaí nem cai nem sobe. É o feliz 2025, o Avaí. Vai dar Ceará, não tenho a menor dúvida. E há cerca de um mês atrás, eu sinceramente achava difícil a situação do Ceará buscar o acesso, mas a coisa clareou e melhorou bastante nas últimas semanas, né, Kilmer? É verdade, a coisa melhorou e o Ceará tem eleição marcada para o dia 28. Tomara que até o processo eleitoral marcado para o dia 28, o Ceará esteja com acesso na bagagem, o acesso na sacola. Seria muito bom para o futebol aqui da capital. Agora, o que mexeu com a gente aqui, a gente repassa as informações também aqui para os ouvintes da Rádio Assunção, esse detalhe interessante da reorganização dos times do Cariri. Isso nos estimula e nos deixa um pouco mais acreditado no futebol do Cariri. O Icasa se ajeitando, o Guarani de Juazeiro, que é outra força do futebol do Cariri, se arrumando para a temporada 25, né, Marcos? Isso, você fica para os palpites do fim de semana? Na hora, estamos aqui. Segura só um minutinho, porque o JF vai trazer o destaque do Cariri Futebol Clube também para Diniz Supermercado, JF. É isso, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz Supermercados bem pertinho de você. O Cariri, Marco, que já tem nomes acertados para a próxima temporada. Atletas que estão fechados com o Cariri, a gente pode chamar de um pré-contrato para a temporada de 2025, até que a gente tentou pensar algum nome para poder trazer para os nossos ouvintes, mas estão sendo mantidos no mais absoluto sigilo. A expectativa por conta da chegada do Adelmo, que vai desembarcar em Juazeiro agora no próximo dia 10, para sentar com a diretoria, com o Dr. Rosenberg e com o seu Raimundinho, o seu Raimundo Cordeiro, que estão à frente do Cariri, para traçar toda a pré-temporada, que será realizada lá no CT do Guarani. Mas o que a gente sabe é que o Cariri tem atletas já acertados, já está atento ao mercado, em busca de formar um time bom, um time forte, para fazer bonito na primeira divisão do ano que vem. E é aquela coisa, todo atleta aqui da nossa região, aqui nas regiões próximas do Ceará, todo atleta quer jogar no Cariri. Sim. Porque é um time extremamente organizado, que paga rigorosamente em dia. Sabe que vai receber tranquilamente. Paga boas gratificações pela conquista de objetivos. Então o cara que quer fechar com um clube de futebol e não ter aquela preocupação, rapaz, será que eu recebo? Como é que tá a barca lá? O time tem condição, tá em crise financeira. Então isso no Cariri não existe. Não. É um time que honra rigorosamente em dia seus compromissos, independentemente do resultado, e eu acho que isso é fundamental para que você também possa trazer um jogador que vai se decidir, eu vou ganhar X num time que eu posso receber, posso ter um trabalhozinho para receber, ou eu prefiro ganhar Y num time que vai me pagar em dia. Então isso é muito positivo, esse fator para a equipe do Cariri Futebol Clube. E a gente sabe que o Cariri abriu mão da disputa da Taça Fares Lopes, porque o discurso da diretoria é focar as atenções exclusivamente
na participação pela primeira vez da história em um curto espaço de vida que tem o Cariri. Cariri é de 2019, né? Foi fundado em 2019 e vai pela primeira vez disputar uma primeira divisão de futebol cearense. Portanto, a gente fica nessa expectativa do anúncio dos primeiros nomes de maneira oficial, mas que sim, o Cariri tem nomes acertados já com a diretoria para o ano que vem. Pois vamos agora dar uma passada nos jogos do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, os jogos até domingo, JF. Vamos lá, 32ª rodada do Brasileirão. Pedro Paulo participa? Obviamente. Muito bem, então eu vou começar com ele. O cara que tá com um relógio desse, um crachá desse, não pode ficar de fora. Não pode deixar de participar, não. Dedezinho, 32ª rodada, hoje tem duelo de tricolores, tem Fluminense e Grêmio. Quem leva a melhor? Empate. Ô, seu Kilmer, moço do Brecht Santo, quem ganha esse jogo? Aliás, o Pedro Paulo comprou esse relógio lá no Leléu do Mercado, foi? Foi. Lá em Leléu. É uma Garrincha, o Maracanã veio pra JF. Só vende relógio federal, viu? É, mas JF não usa não. Não, o meu é pra ocasiões especiais. Conversa é essa. Leléu, qualquer dia eu passo aí pra comprar um relógio com você. Qual é o jogo? Fluminense e Grêmio hoje. Ixi Maria. Empate. Sério, quem ganha esse jogo? Rapaz, esse jogo tem uma coisa, chama-se coração. Você é torcedor do Fluminense, todo mundo sabe disso. Marco Valério, amanhã o Bragantino, que tá na zona do rebaixamento, enfrenta o Cuiabá, que também tá na zona. O Bragantino vai estrear um treinador amanhã. É o Seabra, que tava no Cruzeiro. Amanhã vai fazer a sua estreia como treinador do Massa Bruta. Ganha o Bragantino e, pra mim, o Massa Bruta não cai. Muito bem. Quem ganha esse compromisso, Pedro Paulo? O Bragantino ganha e não cai. E aí, Kilber, quem ganha? Bragantino ou Cuiabá? O Bragantino ganha e não cai. Eu acredito também na vitória do Bragantino. Eu acho que o Bragantino também não vai para a segunda divisão. Que tem uma unanimidade. Primeira vez. Pedro Paulo Vieira, amanhã tem Atlético do Paraná, que fez um pacto com Satanás para não cair para a segunda divisão. Como é que é? Fez um não, pacto. Que é isso? Fez o pacto com o capeta. Quem quiser comprovar o que eu estou falando, acesse o Instagram oficial do Atlético Paranaense. Acesse o Instagram oficial do Atlético Paranaense, uma jogada de marketing terrível. Eu não acredito nisso, não. Triste. Eu espero que caia. Rapaz, que coisa feia. Atlético do Paraná e Vitória, Pedro Paulo, amanhã. Furacão. Marco Valério, quem ganha esse jogo? Atlético do Paraná vai ganhar esse jogo, viu? Vai ganhar? Vai. Mas não é porque fez pacto com ninguém, não. É porque eu acho que ganha mesmo. O pacto é com a arquibancada. Quem tivesse perguntando o porquê da minha colocação, tiver internet aí. Não. Foi por causa que foi Dia das Bruxas. Se pacto, não, senhor. Se pacto, macumba, reza forte, ganhasse jogo. Só dava Bahia e Vitória. O Bahia e Vitória eram campeões mundiais. E o campeonato estadual da Bahia terminava empatado, todo mundo, né? Tá bom. Então não acredito nessas coisas, não. Tá certo, então. Kilber de Campos, quem ganha esse jogo? O Furacão ou o Vitória? Eu já não gostava do Atlético e agora com essa eu vou torcer Vitória. Tomara que o Vitória ganhe. Isso é conversa de JF. Não tô com... Foi uma jogada de marketing relacionada ao Halloween. Não tem nada a ver com o Halloween. Vocês acompanhem o Atlético Paranaense, vejam os vídeos abaixo. Viu? Eu vou te contar, Marco, um time que faz uma jogada de marketing baseado, não gosto nem de falar isso não, baseado no lado de lá, de lascar. Não, macho, mas foi na hora de Halloween. Não foi. As bruxinhas do Halloween. Não foi. Tá certo. Continuem a duvidar de mim, mas tudo bem. Abraço pra Brito Júnior, tá ouvindo a gente pelo canal no YouTube. Era melhor fazer uma promessa pro Pai de Cício, para Nossa Senhora de Fátima. Muito melhor, também acho. Mas eu não gosto nem de falar, né? Eu acho que dá Vitória. O Vitória, pra mim, vence esse jogo. João Filho tá exagerando. Tá certo, então. Amanhã tem Juventude e Fortaleza, Marco Valério. Rapaz, vai ser duro pro Fortaleza, viu? Alguma coisa me diz que o Juventude vai ganhar esse jogo? Jogar contra esses times da zona de rebaixamento vai ser muito complicado, porque eles vão jogar a vida. É verdade. E aí, Kilber de Campos, você concorda com o Marco Valério? Eu acho que dá Fortaleza. Pedro Paulo Vieira, quem ganha? Fortaleza. Eu acho que pra mim dá Juventude. Juventude pra mim vence esse jogo. Eu acho que pra mim dá Juventude. Juventude será o vencedor desse confronto. O que temos do Campeonato Brasileiro para amanhã? Amanhã não tem mais nada, não. Domingo. Só tem jogo do Brasileirão. Domingo agora. Tem Copa do Brasil. Vamos chegar na Copa do Brasil. Só para confirmar que só segunda-feira o Brasileirão volta, né? Vamos deixar os palpites de segunda
Para segunda. Copa do Brasil. Começa a decisão domingo para Flamengo e Atlético do Paraná. Aqui, o B. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Eu acho que se o Atlético quer ganhar a Copa do Brasil, não pode perder no Maraca. Eu vou marcar o empate aí. E aí, Marco? É uma decisão muito equilibrada. O Flamengo às vezes chegava nas decisões como favorito. Para mim, dessa vez, não tem favorito. 50% para cada um. Agora, no meu entendimento, o fator campo pode fazer a diferença. No Maracanã é difícil. Acho que o primeiro jogo ganha o Flamengo. E aí, Pedro Paulo, quem ganha esse confronto? Galo. Kilmer já respondeu, já Kilmer? Eu já marquei empate. Muito bem. Para mim, o Atlético Mineiro ganha domingo e ganha em casa. Vai ser o campeão da Copa do Brasil. Eu tô torcendo por isso. Uhum. Bom, era só, né? Era. Vocês não vão se despedir de Kilmer de Campos, não? Tchau, Kilmer. Rapaz, foi você que chamou ele? Então você se despede. Kilmer de Campos, um abraço pra você, querido. Bom final de semana. Um abraço aí, Marco. Um abraço, João. Um abraço, Pedro. Valeu, Super Kilmer de Campos. Valeu, grande Kilmer de Belo Campos. Vamos embora? Tá cedo. Rapaz, vocês estão com sacanagem mesmo, né? Brincadeira, né? Eu vou cortar seu microfone. Valeu, JF. Você só vai falar desse programa agora segunda-feira. Gente, um grande abraço. Até segunda-feira, se Deus quiser.